Galera, eu não sei nem como é que eu vou começar esse vídeo aqui depois dessa não partida do Liverpool Futebol Clube. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rick, sejam bem-vindos ao canal Rádio Liverpool BR. Eu sou o Rick do canal Apenas um Red, um canal parceiro aqui deste canal. Já vou começar o vídeo pedindo pra vocês estarem deixando o like de vocês, né? Se inscrevendo no canal, se inscrevendo nas nossas redes sociais também, no TikTok, Instagram, Twitter e Facebook. A gente tá em todas as redes sociais, tá bom? E já queria agradecer o apoio de vocês em cada rede social nossa, tá bom? Então vamos lá pro vídeo que hoje tem muita coisa pra reclamar desse time. Eu já gravei um vídeo aqui pós-jogo, mas infelizmente o meu áudio não saiu legal, então eu tô regravando esse vídeo aqui, depois de ter feito o vídeo todo, mas vamos lá. Eu queria começar falando aqui no vídeo, né, sobre a formação do Liverpool, tá? O Liverpool, o Slot jogou o Liverpool na formação que ele mais gosta, que a gente vê mais o treinador usando o Liverpool nas partidas, tanto do ano passado, como em toda a sua carreira, que é o famoso 4-2-3-1, tá? Mas a diferença essa partida é que a gente veio mais com uma escalação parecida mais com a do ano passado do que com esse ano. Por quê? Das contratações que a gente fez, a gente apenas escalou duas delas. No caso, que foi o Kerkez e o Isak. Vamos lá, vou começar falando aqui pra vocês na lateral direita, no gol, né? Veio o Mamardashvili em substituição ao Alisson, que tá lesionado, tá? Até novembro ele não joga. Na lateral direita, Conor Bradley. Na zaga, Konate e Van Dijk. E na lateral esquerda, como eu falei, o Kerkez. No meio de campo, Gravenberch e McAllister, Salah, Szoboszlai e Gakpo, tá? E no ataque, Isak de titular. Então, de jogadores novos aí no Liverpool, só o Mamardashvili, o Kerkez e o Isak. Mas por escolha, só o Kerkez e o Isak, né? Porque o Mamardashvili, a gente sabe que se o Alisson estivesse bem, não estaria escalado hoje. Então vamos lá, galera. Vamos começar falando sobre essa não partida do Liverpool. Uma partida tenebrosa do Liverpool que me deixou com muita raiva em vários momentos do jogo. Mas vamos começar do início. O jogo começou com o Chelsea já mostrando ao que vinha no jogo. Veio com o Chelsea numa pressão de ataque muito forte, né, numa marcação-pressão muito forte, expondo o principal problema do Liverpool nessa temporada, que é o quê? A falta de entrosamento, mas não só a falta de entrosamento, porque, claro, o time tá igual do ano passado praticamente, mas sim os erros, né, de passe, os erros de finalização, os erros de construção de jogadas, fazendo com que ficasse exposto, né, esses principais erros do Liverpool nesse início de temporada. Então, assim, o jogo até que começou disputado. Até os 7 minutos, o Liverpool, sim, construía jogadas, assim como o Chelsea, mas logo depois o Chelsea se acostumou com o jeito de jogar do Liverpool e passou a comandar o jogo. Sim, vamos começar falando uma coisa aqui de início. Muitos erros do meio-campo, principalmente, gente. Assim, o meio-campo do Liverpool tá uma coisa tenebrosa esse ano. E agora não adianta nem falar que por causa do Wirtz, porque, assim, tinha McAllister, tinha Szoboszlai e tinha a Gravenberch, né? O McAllister, gente, fez uma não partida hoje. Assim, o McAllister totalmente horrível no jogo de hoje. Tanto que o primeiro gol da partida, do Caicedo, sai de quê? De um erro de domínio de quem? Do McAllister. Tanto que esse erro do domínio foi tão absurdo, o Caicedo taca o McAllister tão pra bosta, que escancara a zaga do Liverpool de tal jeito que, se você for ver a câmera por trás do gol do Caicedo, antes dele chutar, o Caicedo tá com a visão inteira do ataque, né, do gol do Liverpool. Mas por que disso? Porque um erro que ninguém esperava que o McAllister fosse fazer, né, de domínio ali, escancarou o time. Então, um erro leva a outro, que fez com que o Caicedo tivesse a visão livre para chutar, tanto que ele até ameaça um chute e depois ele chuta, tá? Eu já até adiantei a fala sobre o gol de abertura do jogo, que foi o gol do Caicedo do Chelsea 1-0, mas tem coisa para falar antes disso também. Primeiramente, a gente já consegue ver que a principal disputa do primeiro tempo ali, de mano a mano, foi do Bradley com o Garnacho. O Bradley começou a partida até que bem, não começou tão mal, mas logo nos 2, 3, 4 primeiros lances ali, ele já começou a dar mole e o Garnacho foi se acostumando a ponto de, metade do primeiro tempo, o Garnacho, assim, amassando o Bradley. O Bradley com uma cara totalmente de assustado nessa partida. Gente, chegava a ficar assustador. Tanto que o Slot foi lá, chamou ele para conversar na bola parada ali do Liverpool no primeiro tempo, para obviamente ele chegar e conversar com o Szoboszlai, pro Szoboszlai recuar e ajudar o Bradley na marcação da lateral, porque o Garnacho estava dominando a ponta direita ali, desculpa, ponta esquerda ali do jogo. Então o Bradley fez uma partida
tenebrosa, assim, horrível. E eu fico me perguntando assim, cara, olha o que aconteceu, a gente contrata o Frimpong para substituir a saída do Rato, e o Frimpong se lesiona, já volta, mas volta mal. Eu não lembro se ele tá lesionado ainda ou não, eu vou botar aí na tela se ele tiver ou não, mas eu não vi ele nessa partida. E assim, a gente tá com uma deficiência na lateral direita, porque a gente tem que pegar um meio campista. Tudo bem que perderia mais cedo ou mais tarde espaço pro Wirtz, mas agora a gente já tá nessa dúvida. Perdemos um meio campista pra lateral direita porque o nosso lateral direito de ofício, que é o Conor Bradley, não tá desempenhando. Já é a segunda partida que ele começa bem e tem uma queda vertiginosa. Então, cara, é muito triste você ver isso logo no início da temporada, que é um time que investiu tanto na janela de transferências, com deficiências assim na defesa que são, assim, deficiências absurdas, sabe? Assim, não é só o Bradley que jogou mal essa partida não, gente. O Bradley jogou mal, o Salah jogou muito mal essa partida. O Kerkez defensivamente foi mal, mas ofensivamente, pra mim, até que ele foi bem. Mas assim, ele é lateral, então tudo bem que o campo principal de ataque dele é a defesa. Então assim, jogou uma partida muito mal, cara. Absurdamente mal, sabe? Van Dijk nem se fala. Tudo bem que ele anulou muito bem o João Pedro, tá? O João Pedro não jogou essa partida. Mas assim, cara, a defesa do nosso time tá uma peneira. Tá horrível, sabe? Então assim, o primeiro tempo foi, que eu posso dizer, foi completamente do Chelsea. Eu tava preparando para essa partida falar que o título, né, desse vídeo ser o duelo de linhas altas, porque o Liverpool também estava jogando com linhas altas. Quando ele tinha a bola, o Liverpool pressionava também, sabe? Só que por conta de erros, principalmente de armação de jogadas, erros de passe, tranquilos, o Liverpool perdia boas chances de ataque e fazia com que o Chelsea tinha mais vantagens no contra-ataque para pressionar mais e continuar fazendo pressão, entendeu? Então assim, se eu lembro de 2 momentos de ataque, de posse de bola do Liverpool, no primeiro tempo foi muito, que foi logo no início, nos primeiros 7 minutos, e depois ali um pouco na metade, mas assim, de resto, o primeiro tempo foi inteiro do Chelsea. Então esse foi o primeiro tempo do jogo, um primeiro tempo horrível, ridículo, o Isaac não sendo acionado quase em nenhum momento da partida, porque a bola não chegava nele, e quando chegava não eram bolas boas o suficiente para ele conseguir finalizar, para ele conseguir fazer boas jogadas de ataque. O que eu posso dizer aqui, assim, foi uma partida, assim, tenebrosa dos 3 setores de campo do Liverpool. Tanto defesa, quanto meio campo, quanto ataque, sabe? Com raríssimas salvas exceções aqui do Mamardashvili e do Gakpo, que foram os únicos que tentaram alguma coisa nesse primeiro tempo, sabe? O Szoboszlai também, assim, jogou bem, só que assim, ele também sentiu o Garnacho dançou hoje ali na ponta esquerda do Liverpool. E falando sobre lances polêmicos, o primeiro lance polêmico da partida foi o pênalti não dado pelo Anthony Taylor. Por que eu tô falando pênalti não dado? A maioria do que eu conversei aqui durante do jogo, tanto no Twitter quanto no WhatsApp e tal, tanto o próprio comentarista da ESPN, falaram que foi pênalti. Eu olhei, na minha visão, não sendo clubista, eu não achei que foi pênalti, tá? Eu achei que foi muito mais uma valorização do Garnacho do que um empurrão claro do Szoboszlai. Teve uma mão ali do Szoboszlai, mas não foi uma mão que atrapalhasse a jogada do Garnacho. Foi muito mais uma valorização dele, na minha visão, do que um pênalti. Porém, assim, eu posso estar vendo a coisa de um ângulo errado. Eu vi que a maioria da galera que eu conversei falou que foi pênalti sim pro Garnacho. Então, assim, por isso que eu tô dizendo que foi um pênalti não dado do Anthony Taylor, tá? O primeiro dele, porque teve um segundo no segundo tempo que eu vou falar sobre isso também. Mas enfim, é um primeiro tempo tenebroso, gente, assim. Tudo bem que foi no Stamford Bridge, foi na casa dos caras, mas foi horrível. E a gente tá dependendo de um meio campista jogar na lateral, depois de a gente tendo feito uma janela de transferência dessa absurda, é uma coisa no mínimo ridícula. E a ironia que eu falo disso, nesse ponto, é que assim, a gente tá jogando contra um time que tem a fama disso mesmo, de contratar jogadores janelas atrás de janelas, que é o Chelsea, e nunca desempenhar um futebol comparativo com as janelas de transferência dele, sabe? E a gente tomou sufoco dos caras agora, sabe? Então meio que uma ironia. A primeira janela de transferências que a gente lembra, assim, que o Liverpool realmente vai com força e contrata muita gente por preços também muito altos e não tá desempenhando aquilo tudo que a gente espera que desempenhe. Mas o primeiro tempo foi isso. Vamos falar agora sobre o segundo tempo. O segundo tempo começa com a primeira já modificação do jogo, que é uma modificação que todo mundo já sabia que o Slot ia fazer, dado o primeiro tempo, que é tirar o Conor Bradley, colocar o Wirtz, mas jogar o Szoboszlai pro lugar do Bradley. Ou seja, ficaria o Wirtz no meio campo e o Szoboszlai na lateral
direita, que fez com que o segundo tempo fosse um pouco mais equilibrado. O Liverpool já começou, a primeira jogada, saiu a bola do meio campo, a primeira jogada já teve uma boa participação do Wirtz para uma quase gol do Salah, porque ele erra e foi demérito do Salah, que a gente desperdiçou. Poderia ter sido 1-1 ali já de cara, mas não rolou. Então, uma partida tenebrosa do Salah, que teve 3 chances de fazer boa jogada e não fez, tá? Uma delas ele estava impedido e foi justamente a que ele fez o passe. As outras duas que ele estava legal e tinha gente para ele fazer passe, ele não fez, ele cortou para dentro, isolou a bola. Uma partida horrível do Salah. Eu falei que eu vou passar pano para ele na temporada, mas eu não vou deixar de criticar. Então eu critico sim o Salah. Partida tenebrosa, início de temporada horrível do Salah. Já tá se desenhando isso. Mas vamos falar aqui também de outras substituições do jogo no segundo tempo. O McAllister saiu, o Kerkez saiu, o Konaté saiu, Ekitike entrou, Robertson entrou e o Konaté saiu para a entrada do Jones. Ou seja, o Slot colocou o Ekitike para ser mais um atacante e tirou um zagueiro para colocar um meio-campista que é o Jones, fazendo um esquema de três zagueiros ali, com o Robertson jogando nesse esquema de 3 zagueiros. O que melhorou e piorou ao mesmo tempo. Por quê? Ao mesmo tempo que o ataque do Liverpool era melhor, porque o Ekitike entrou muito bem na partida, gente. O Ekitike merece ser titular, tá? Pra mim, por enquanto, o Ekitike merece ser titular. O Isaac tá sofrendo muito por causa da não pré-temporada dele, e o Ekitike entrou comendo bola, assim, jogando muito, sabe? Jogando muito. O Ekitike merece ser titular, armando jogadas, porque o que impressiona no Ekitike é que ele não estava só no ataque, ele estava vindo buscar a bola e gerando jogadas muito boas. Jones, como sempre, apesar de jogar bem essa partida, mas como sempre sendo um jogador muito mais de passezinho pro lado do que um jogador de partida assim bem. O Jones sempre foi isso, cara, infelizmente. O Robertson também entrou muito bem na partida, só que o porquê que piorou um pouco também o Liverpool? Porque o Liverpool ficou muito mais sensível às jogadas agudas do Chelsea, e foi o que aconteceu. O Chelsea, assim, começou nas jogadas que ele fazia sendo muito mais agudo, muito mais forte e fazendo com que o jogo ficasse lá e cá. E nesse lá e cá teve uma jogada achada do Liverpool, onde a bola veio do Salah para o Isaac, se eu não me engano foi do Salah para o Isaac, onde o Isaac tentou ajeitar a bola para ele mesmo, sendo que ele acabou ajeitando a bola para o Gakpo fazer o gol de empate. O Gakpo, que já vinha fazendo uma boa partida, jogou muito melhor do que qualquer um desses do jogo de hoje, mas muito pior do que qualquer jogador do Chelsea. Vou sendo bem sincero para vocês. O Gakpo fez o gol de empate, o Isaac, que não queria dar uma assistência, né? Ele queria, sempre vai querer, né? Mas ele não era a intenção dele, né? Acabou dando uma assistência belíssima, ajeitadíssima pro Gakpo, que encaixou fazendo o 1-1. Depois desse gol, o Liverpool melhorou ainda mais no jogo, mas ainda assim não a ponto de merecer o desempate. Teve chances criadas que foram chances boas criadas, mas assim, gente, o segundo tempo do Chelsea foi aquelas coisas, assim, foi aproveitando cada chance, cada contra-ataque do Chelsea era muito mais perigoso do que cada contra-ataque do Liverpool, que não sabia armar a jogada direito, e o Chelsea se aproveitando muito da mal arbitragem do Anthony Taylor. Gente, que arbitragem porca no jogo de hoje. Por que eu tô falando arbitragem porca? Porque se a gente vai reclamar do pênalti não dado pelo Anthony Taylor, tem que falar do pênalti não dado pra ele também, do Reece James em cima do Isaac. Gente, aquela mão ali foi exatamente a mesma mão do Szoboszlai na Champions League, no gol do Galatasaray. Então, assim, tudo bem que não é a mesma arbitragem, né? Mas pra você ver como que os critérios mudam, às vezes, assim, de arbitragem para arbitragem. Foi uma mão claríssima do Reece James, assim como foi uma mão claríssima do Szoboszlai. As duas tinham intenção? Talvez não. Não vou entrar no mérito da jogada. Mas que tá na regra, é pênalti. Já que é pra reclamar do pênalti do Chelsea, que era pra ter dado, também vou reclamar do pênalti do Liverpool, que o Anthony Taylor não deu. E sem falar na má vontade dele pra marcar várias coisas a favor do Liverpool e também do Chelsea. Mas muito mais do Liverpool. Cara, o Cucurella, sim, qualquer caída que ele dava, do Cucurella que ele dava, era falta. Eu não tava entendendo isso. Por que disso, sabe? Por que dessa boa vontade com o Cucurella? Sério, assim, o cartão amarelo que ele dá pro Szoboszlai na falta que o Szoboszlai faz no Cucurella é ridículo. O Cucurella vai na mesma intenção que o Szoboszlai, mas ele dá uma valorizada e ele dá o cartão amarelo pro Szoboszlai, cara, ridículo. Sendo que o Szoboszlai nem encosta no Cucurella no braço. Você vê no outro ângulo da câmera que ele tira. Então, assim, raspa na orelha do Cucurella. O Cucurella faz uma cena, ele dá um cartão amarelo pro Szoboszlai. Assim,
Que arbitragem tenebrosa, cara. E por que eu falo isso? Porque foi tão perceptível que o próprio narrador da ESPN falou, gente. Assim, foi uma coisa ridícula. Mas enfim, gente, uma partida que escancarou ainda mais o principal problema do Liverpool pra mim nessa temporada, que são erros básicos, erros ridículos do time, sabe? Vamos ver o que vai desenrolar nessa temporada. Eu botei essa camisa aqui pra falar no vídeo de hoje porque 2021 foi uma temporada pós-título da Premier League que você via quase que as mesmas coisas que você via na partida de hoje, exceto porque 2021 teve muitas lesões. E a gente não tá sofrendo muito com lesões nessa temporada ainda. Mas assim, foi uma temporada em que a gente sofreu muito com gols assim. E assim, posso falar? É exatamente isso. O gol no final do jogo, que mais uma vez o Liverpool provou do próprio veneno, que estava fazendo gols em final de partidas, foi um gol de estrela do Estevão, que assim, foi no final da partida, onde a zaga dormiu mais uma vez num passe rasteiro que passou por todo mundo, numa enfiada de bola no meio da zaga, onde todo mundo ficou olhando. Tudo bem que é um lance difícil, mas assim, gente, o Liverpool não precisava passar disso, não precisava passar por isso. Então acho que o Liverpool precisa ser muito bem treinado nos treinos, melhorar muitas coisas, porque infelizmente, galera, desse jeito não dá pra continuar. Agora, se a gente esperava que o Liverpool fosse favorito pra essa temporada, como todo mundo falava, eu já não tenho tanta certeza. Mas enfim, galera, é isso. 2-1 Chelsea, mais uma não partida do Liverpool. Eu vou ficando por aqui. Eu peço para vocês estarem deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal e nos seguindo em todas as nossas redes sociais, tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!